Pessoas brancas acham que querem a verdade, mas a real é que não querem. Elas só querem se sentir inocentadas. Que bom que esse problema não é meu. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, eu sou Domênica. Vai, Rafa, e eu sou o Rafa. Eu esqueci. Nossa, tava viajando aqui, esqueci completamente. E eu sou o Rafael Arinelli, é isso. Caraca, é tanta coisa que vem acontecendo no Brasil, no mundo e na podosfera que a gente não consegue nem mais se concentrar para fazer uma simples apresentação. O que é isso, Domênica, que tá acontecendo? Eu tenho que falar meu nome todo episódio. E aqui, por carga d'água, né, acabei esquecendo de falar meu próprio nome. É isso. Tem a ver com o filme também esse erro aí, tá? Eu vou deixar isso no ar. É uma possível interpretação aí, sabe? Uma crítica e tal, pode acontecer. Uma alegoria ao filme que nós vamos falar hoje. Exatamente. Mas antes da gente falar do filme, Rafa, lembra aí qual é o podcast que eu plagiei, homenageei a abertura aqui. E as suas redes sociais, por favor. É isso, a 2 estava aqui plagiando Cinemação, né? Meu podcast aí que está no ar já faz alguns aninhos já, afinal de contas lançamos recentemente o episódio 544, quer dizer, assunto que não falta lá no Cinemação. Então vão lá conhecer o Cinemação, falar tudo sobre cinema e entretenimento e buscar também Cinemação nas redes sociais e a mim também, Rafa Arinelli. Estou lá sempre postando coisas reflexivas e críticas e fazendo comentários aleatórios sobre coisas que me incomodam no dia a dia, é isso. O Rafa é uma boa pessoa ainda, gente, nessa internet, vale a pena segui-lo, recomenda, inclusive no Twitter, porque semana passada quem tava aqui, Rafa, foi o Frango, e aí assim, amo o Frango, beijo Frango, só que assim, todo episódio eu preciso salientar, não sigam o Frango no Twitter, sigam no Instagram, as pessoas acham que eu tô zoando. Depois veio falar Domênico. Eu avisei, vocês não me levam a sério. Entendeu? Então, assim, o Rafa tá liberado. Qualquer rede, gente, ele é uma pessoa segura. O Frango não, o Rafa é. Mas você sabe que isso que você fez é uma contraindicação que também vai de encontro com o episódio de hoje. Que é tipo as pessoas vão querer seguir ele por não poder seguir ele, entendeu? Estamos aqui, ó, super antenados nesse filme maravilhoso. Mas antes, vamos mandar uns beijos, Rafael. Vamos, porque esse é o momento desse podcast, vou te falar, viu, Dô? É só pra isso que estamos aqui, na verdade. Que bom! É. Eu queria mandar um beijo aqui hoje pra nossa querida Carissa Vieira, que é autora lá no Cinemação, uma mulher, né, fantástica, roteirista, tem um canal dela no YouTube, o Caricinha, e ela é pesquisadora sobre negritude, mulheres e horror no audiovisual, e ela tem uma coluna fixa lá no Cinemação, todo mês sai algum texto dela lá falando sobre filmes, e a Carissa é uma pessoa assim que, putz, eu agradeço sempre por ter ela perto, assim, porque aprendo demais com ela. Então, Cá, um beijo. Olha, isso não vai ficar barato, porque eu vou então mandar 2 beijos pra Carissa, tá? Porque eu sou dessas. E inveja aqui o Rafael por ter Carissa na sua equipe, porque a Carissa é incrível. Ela já gravou alguns episódios aqui com a gente, e inclusive no episódio que a gente gravou, já que a gente tá falando aqui de um vencedor de Oscar, a gente também gravou sobre Barbie lá no Cinemação, né, Rafa? É verdade. Nossa, foi demais esse episódio. E aí eu lembro que no final eu falei, Carissa, tu não vai ficar falando do seu Catarse, Apoia-se, acho que é o Apoia-se dela. Tu não vai falar do Apoia-se, não? Ela, eu esqueço. Eu não tenho que esquecer não, mulher, porque o conteúdo também que ela faz lá é muito bom, gente. Então a Carissa é sempre uma dica nossa. 2 beijos para a Carissa. E vou deixar aqui um beijo também para o Lucien. Quem ouve o Perdidos desde o início do Perdidos
conhece o Lucien, que é o meu painho no podcast. Era pra ele estar aqui entre nós nesse episódio, contudo, porém, todavia, a vida, né? A vida faz isso com a gente. A vida, gente, cortou a energia elétrica da casa de Lucien. Fica aqui a minha denúncia. Então, ele não pôde gravar, mas ele vai vir num outro episódio muito em breve, se tudo der certo. Então, Lu, um beijo pra você. Estou morrendo de saudades. E, senhor Rafael, vamos então falar dessa ficção. Será que é ficção? American Fiction, ou Ficção Americana, é um filme satírico de 2023 que você encontra no catálogo da Amazon Prime. Ele concorreu ao Oscar de 2024 em 5 categorias: Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora e Melhor Roteiro Adaptado, onde levou a estatueta. É um filme que recomendamos fortemente que você assista e indique para mais pessoas. E aí, Rafa, a gente vai falar hoje do filme Ficção Americana. É muito difícil pra mim falar isso, porque pra mim é American Fiction. Sim, gente, eu sei que é a mesma coisa, tá? Mas assim, me parece um título muito maior em português, apesar de não ser. É isso, cérebros. E eu queimei a senhora minha língua, porque eu falei que esse filme não ia ganhar Oscar nenhum, porque, enfim, infelizmente não teve uma campanha dedicada a ele, né? Ele foi um filme que saiu em setembro nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele já foi direto pro streaming, já foi direto pra Amazon Prime, nem chegou no cinema. Exato. E ficou escondidinho no Prime, né? Super, super escondido. Então eu falei, cara, não que o Brasil seja parâmetro pro Oscar, não é isso, mas assim, se não veio pra cinema é porque não teve investimento, né? Não teve gente dando grana pra ele chegar onde ele tinha que chegar. E teve... Pô, concorreu a Oscar de melhor filme, cara. E não estreou em cinema, sabe? Que absurdo. E levou. Não bastasse levar Oscar, levou Oscar de melhor roteiro adaptado, pra quebrar com a minha face, entendeu? E é engraçado, porque o filme, ele é dirigido pelo Cord Jefferson. Cord Jefferson é um diretor negro, né? E esse é o filme de estreia dele no cinema. Ele já tinha feito algumas coisas pra televisão, escrito algumas coisas e tal, pra séries, essas coisas, né? Por exemplo, ele foi um dos consultores de Succession, mas ele escreveu também alguns episódios lá pra Watchmen, aquela série Station Eleven também, que é uma série da HBO, que é um drama pós-apocalíptico e tal, ele também escreveu. Escreveu também alguns episódios pra The Good Place, que é uma sátira também, né? E Master of None, que também é uma sátira. Então, assim, é um cara que sempre teve um texto muito ácido, assim. E aí ele vai pra um filme que na minha concepção, assim, eu adoro esses filmes satíricos, assim, eu adoro esse tipo de filme, sabe? Que ele é provocativo, que ele fica te aguçando, ele levanta muito mais pergunta do que te dá resposta. Eu gosto muito desse caminho, assim. E eu acho que é interessante isso, porque daí o Cord, ele estreia, como você falou, não teve muita campanha do filme no Oscar, ele vai pro Prime e fica escondido lá, não fizeram, tipo, o filme não tava nem naqueles banners principais, quando você entra no aplicativo e aparece o filme, nem isso tinha lá, você tinha que ir lá, procurar, aí você começava a digitar ficção, aí apareceu 80 filmes na frente, tu tinha que ter um trabalhinho pra assistir o filme, mas olha, vale assistir, viu, porque além do Oscar merecidíssimo, no meu ponto de vista, né? Eu adoro a sátira desse filme, a ironia que esse filme carrega com ele. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu não vou mentir, Rafael, porque eu não posso, porque eu posto o meu amor para o meu futuro marido Sterling K. Brown por todos os lugares, até chegar nele, entendeu? Uma hora eu acredito na internet que vai chegar. E aí, quando eu vi que o senhor futuro, meu marido, Sterling K. Brown, estava nesse filme, se esse cara tiver numa padaria fazendo um vlog, eu tô assistindo, entendeu? Qualquer coisa que ele faz, eu tô assistindo, porque eu acho o Sterling um ator maravilhoso, assim. Eu gosto da atuação dele, eu gosto dele, sabe? Eu acho ele uma pessoa muito humana, assim, muito simpático, muito... Enfim, incrível. E um personagem diferente do que a gente costuma
vê ele fazendo, né, porque é um personagem mais, entre aspas, né, mas um personagem mais disfuncional, assim, ele quebra com as coisas, ele é o cara que é o agente modificador no filme e tal, por mais que a gente tenha, né, a personagem da irmã do Monk ali, que tem um pouco disso, mas o personagem do Sterling Brown é realmente, ele chega pra movimentar o ambiente, assim, a hora que ele entra em cena, assim, as coisas se modificam ao redor dele, isso é muito legal mesmo. E eu não sei o quanto que isso é do personagem ou o quanto que isso é da atuação do Sterling. Eu acho que isso tem mais a ver com a presença do Sterling do que com o personagem em si, apesar de que o personagem dentro do próprio filme, depois a gente vai percebendo que ele tem uma importância muito grande mesmo, né? Uhum. De ser esse agente que traz as mudanças, né? E paga um preço muito alto por isso, inclusive. Agora, antes da gente começar a falar, né, desses personagens e abrir aqui spoiler liberado, o American Fiction me chamou a atenção porque ele tava concorrendo ao Oscar de melhor ator coadjuvante. E aí, eu vi o trailer e quando eu vi o trailer, cara, isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui é incrível. E eu dei o play, Rafael, e assim, que delícia. Esse filme podia ter 3 horas, mas não, coloca 3 horas pra Assassino da Lua das Flores, entendeu? Sabe, pô, Hollywood, não é? Poxa vida, sabe? Dá 3 horas pra Oppenheimer, sabe? Pô, cara, e é um filme muito gostoso de assistir, porque ele tem, sim, muito disso de satírico que você disse, mas ele chega a ser didático no que ele tá se propondo, né? Pelas ações dos personagens, pela história em si e pela reação também das personagens femininas, assim, porque tem detalhes, assim, de olhar que elas dão às vezes, que não são nada detalhísticos, né, porque tem enquadramento bem no rosto, assim, delas, que você ri pelo constrangimento, porque é tão óbvio que não era pra estar acontecendo aqui. Isso é uma coisa interessante mesmo, porque e isso remete muito justamente a essa escrita que o Cord Jefferson já tem. É uma coisa muito característica dele. Ele é um cara que realmente tem essa escrita ácida, assim. Eu gosto muito desse tipo de filme. Eu até ia te perguntar, Dô, porque você, como uma pessoa, né, que tá muito conectada ao mercado de livros também, porque aqui tem uma crítica ao mundo editorial também, né, assim. Pra você, essa conexão com o mundo dos livros, assim, também foi um tempero a mais, assim, na hora que você tava vendo o filme? Cara, foi, mas não pelo mercado editorial em si, que é a crítica que ele tá fazendo, né, o Monk em si. Pra também dar um contexto pra quem tá ouvindo aqui esses quase 15 minutos e não tem ideia do que a gente tá falando, o filme, ele traz esse personagem, que é um homem negro, que é um escritor que produz obras de muita qualidade, porém que não vende. E aí, diante de uma situação na vida, e aí tem uma certa diferença na ordem como os acontecimentos acontecem no livro do qual ele é baseado e no filme, muda alguma coisinha ali, mas a real é que esse cara, acontece uma tragédia na família dele, que a gente já vai comentar na parte de spoilers, que é uma tragédia importante, inclusive, e aí ele tem que juntar uma grana para poder cuidar da mãe dele, beleza. E aí, de repente, ele se vê diante da situação que é: eu escrevo boa literatura, mas as editoras não querem me publicar porque falam que são livros que não são atraentes, que utilizam palavras difíceis, conceitos complexos. Eu sei que a minha obra é boa, mas não tem espaço para mim. E ele vai em um evento literário e se depara com uma mulher negra que escreveu um livro que tá fazendo muito sucesso, o que ele gosta. Mas qual é o problema? O problema é o livro que ela escreveu, que ele é um livro cheio de estereótipos do que brancos entendem que são os negros e a vida de pessoas negras. Desde sotaque, como grandes tragédias, né? A protagonista, o filme mostra um pouquinho disso, no livro tem mais, mas a personagem muito jovem, negra, que tem uma família enorme, já tá, sei lá, no seu 5º filho. Filhos não têm pais, né? E ela engravida de novo, e aquela situação de pobreza extrema, violência e tudo mais, tá ali naquela mini cena que tá, né, quando ele ouve ela falando, mas é um conceito super preconceituoso, né? Super racista isso. Só que é isso que vende. E aí ele, num devaneio, uma hora ele perde a paciência e começa, como forma de crítica, a escrever um livro com esses estereótipos. E aí eis que ele utiliza um pseudônimo, porque ele não quer estragar a carreira dele. Só que esse livro vende.
e vende muito, e aí ele entra nessa briga porque finalmente ele é alguém de sucesso, só que ele não é alguém de sucesso, e ele não quer ser esse alguém de sucesso, porque esse alguém de sucesso na verdade é uma crítica que ele tá fazendo ao mercado. Então, falei tudo isso pra explicar, né, pra quem não viu o filme ainda, o trailer, que é essa história, e aí pra chegar na sua resposta, a resposta à sua pergunta, Rafa, eu acho que existe sim essa visão que nós, pessoas brancas, temos, né, racistas, sobre as pessoas de outras raças e etnias, e sim, isso vende. E aí é muito complicado isso, porque é claro que existe um grande número, assim, e várias formas, né, de você produzir literatura. E aqui eu não vou colocar uma literatura melhor do que outra, não é isso, mas quando você pega um livro, por exemplo, e aqui eu vou falar do meu lugar de fala, é de uma mulher branca, você vê um livro de alta fantasia escrito por uma mulher branca, é muito melhor do que um livro de alta fantasia escrito por um cara branco, entendeu? Tanto que existe, assim, uma coisa que a gente fala muito, que talvez pela dificuldade que é das minorias conseguirem publicar, o que é publicado realmente é muito melhor do que, né, o que os caras publicam. Só que assim, a sacada ali do filme o tempo todo é colocar ele contra o que ele mesmo criou, porque ao tentar fazer uma crítica, ele tem o sucesso que ele precisa, mas o sucesso que ele precisa não é o sucesso que ele quer. E ele fica preso dentro disso. Por quê? Porque assim, o sistema te obriga a ficar preso dentro disso. Você quer dinheiro? Então você tem que escrever o que as pessoas querem. Tanto que, pra mim, fica muito claro, assim, essa separação também, né, que o filme propõe de, Monk, você é bom, só que trabalho é trabalho. E se você quer dinheiro, você tem que vender. Que é aquela cena maravilhosa dos whisky, né, do Johnny Walker. Podia patrocinar nós, né, Johnny Walker? Fica aí a dica, eu não tô criticando, né, quem tá criticando é o filme, tá? Eu tô falando aqui, ó, se quiser, ó, tamo aqui aberto, beleza? E aí mostra o editor dele, né, o agente dele, coloca lá na mesa e fala, cara, tem 3 tipos de Scott do Johnny Walker, esse vermelho. E aí você morre sendo brasileiro, quando ele fala, você paga $10, você fala, aonde? Eu não pago isso não. Né, tudo bem. O outro, sei lá, 25 e o outro 120. Você sempre escreveu esse mais caro, essa garrafa mais cara, e agora você deu a garrafa de valor menor porque as pessoas compram, porque elas não querem qualidade, é porque elas querem ficar bêbadas. As pessoas, elas querem se divertir lendo. Você entregou um divertimento para essas pessoas. Você é capaz de escrever uma literatura com muita qualidade, que é isso que você quer. Mas você tá se torturando porque, né? Você não precisa se torturar, não se torture. E você consegue fazer uma coisa que é uma porcaria aos seus olhos e uma coisa que é muito boa e você nem precisou usar o seu próprio nome. Tipo, genial essa cena, sabe? É genial, cara, assim. Você nem precisou chamar de Johnny Walker, sabe? Pra fazer isso. Eu vim do marketing, né? Fiz publicidade e tal. Então, durante o começo da minha carreira, eu trabalhei com agência de publicidade e tudo mais. E eu lembro de, na faculdade, a gente estudar um conceito que falava assim, que tudo é uma questão de posicionamento. E quando você tá lançando um produto, um serviço e tudo mais, você precisa parar pra pensar como que você quer posicionar esse serviço, esse produto. Então, existem algumas formas. E nenhuma delas está necessariamente errada. Então, eu tô só trazendo pro marketing isso que você estava falando agora do negócio do Johnny Walker. Porque eu tinha um professor que falava assim, você pode posicionar um produto como um Fusca, que você vende, sei lá, 100, 200 unidades por mês, ou uma Ferrari, que você vai vender 1 ou 2 unidades no ano. Qual que é a diferença dos dois? Às vezes os dois têm o mesmo tipo de faturamento, assim, só que uma é popular e uma vai sair, o Fusca vai ser vendido com uma frequência alta, vai quebrar, o cara vai comprar um outro e tal, e por aí vai. E a Ferrari não, a Ferrari é um produto elitizado. Os dois servem para o mesmo propósito, que é levar do ponto A para o ponto B. Só que um vai ter o ar-condicionado, né, o vidro elétrico, tal, e o outro não. Então, assim, tudo isso é uma questão de, pensando nessa parte de marketing e de produto. Isso é um pensamento muito frio, assim, quando a gente está pensando na questão de venda dessa imagem. Agora, eu fico imaginando o quão dolorido deve ser para um artista, o cara criar uma obra que
ele odeia, sabe? Deve ser muito difícil você fazer isso. Vou trazer aqui pro nosso ambiente. Imagina você, ter que fazer a edição de um podcast de uma galerinha conservadora, reacionária, racista e tal, mas eles vão te pagar uma nota pra isso. Aí você fala, puta, mas eu preciso. Só que, cara, eu vou editar esse negócio com todo o meu talento e isso vai fazer o meu ouvido sangrar. Será que vale a pena, entendeu? É isso que esse filme levanta. Eu acho que ele coloca essa questão de uma maneira que ele não traz uma resposta, ele fomenta perguntas assim, será que isso vale a pena, não vale a pena, até onde que vai essa visão do artista, até onde não vai, e tudo isso é colocado, e lógico que o filme vai trazer outros pontos, como essa questão do racismo, dessa visão estereotipada, né, principalmente que o homem branco tem e tal. E aí tem uma cena do filme que eu acho maravilhosa, que é um momento em que eles estão sentados numa mesa com vários autores, com vários analistas ali, eles estão, né, discutindo qual que é o livro que vai ser o livro vencedor e tal. E aí só tem 2 pessoas pretas sentadas na mesa ali. E aí essas pessoas viram e falam assim, a gente não acha que esse livro deve ser o vitorioso, o livro desse pseudônimo aí do nosso personagem, do Monk, né, que é o Fuck. Né? O nome do livro é Fuck. Maravilhoso, mano. Só melhora, velho. Só melhora. E aí, eles estão ali discutindo, eles ficam, não, a gente não acha, porque é uma visão estereotipada, que não é isso, que não funciona assim, e eles argumentam. E os outros 5, 6 ali, jurados que estão analisando os livros, eles pegam e falam assim, não, eu acho que tem que ser esse, porque esse é muito bom, e ele traz uma verdade, deles, então beleza, então a gente vai dar o prêmio pro Fuck. Aí escreve no quadro Fuck. A menina escreve no quadro e vem pra mesa e fala assim, é isso, a gente precisa saber ouvir as pessoas pretas. E as 2 pessoas pretas da sala acabaram de falar que não era pra dar o prêmio, e ela fala isso, tipo, com um tom de verdade, sabe? De estamos aqui juntos nessa luta e tal. E não tá, amigo, não tá, porque você não sofre disso, você não tem isso no dia a dia, entendeu? Então, o ouvir é pra além. Então, eu acho que todas isso são camadas que esse filme traz e que é maravilhoso, porque ele traz com esse tom satírico, assim, com essa ironia o tempo todo presente, assim. Então eu achei isso maravilhoso, assim, achei essa brincadeira muito bem feita. Esse personagem também do Jeffrey Wright, né, que é o Monk, né, que é esse personagem, é um cara que é muito, muito legal. Assim, eu adoro quando o Cliff, né, que é o irmão dele, vivido pelo Sterling, junto com a namorada dele, quando eles estão conversando, falando dele, falou assim, ele é sexy como se fosse um cachorrinho de 3 patas. Eles falam assim, ele é um engraçado triste, ele é muito legal, tá? Tipo, isso é muito legal, ele é quase um anti-herói, assim, sabe? Porque ele tem uma coisa ranzinza que é muito legal da gente ver isso, e ver eles desdobrando essas coisas, né, nas conversas, assim. Mas é porque o personagem do Monk é um personagem muito bom. Ele ficou preso no sistema, é isso, sabe? Sim, ele é mal-humoradinho, né? Aliás, eu acho que o filme, ele abre com uma coisa maravilhosa, que é uma cena dele dando aula, e aí tem uma aluna dele, que é branca, que fala pra ele que ele não pode usar a palavra nigger. E aí ele olha pra ela e fala assim, eu posso sim. E ele explica o porquê que ele pode. E ela vira e fala, mas eu me sinto ofendida se você usa. E aí ele para e fica olhando pra cara dela, sabe? Mas eu não fico ofendido de usar, sabe? Eu uso. E aí o filme, ele já começa com isso. Aí corta a cena lá, a menina sai da sala chorando. Aí você imagina o que ele falou pra ela. Porque é legal, a gente não vê, né, ele explodindo com ela. E aí ele tá lá sentado na mesa com os outros professores, eles falando pra ele, cara, você não pode falar desse jeito, pô. Numa outra aula a gente recebeu uma queixa sua que você chamou um aluno branco lá de olho azul, loiro, de fascista. E ele veio falar, eu tava fazendo uma crítica a respeito da Alemanha nazista. E aí ele começou a olhar pra baixo e se defender. Ele deve ter familiar que é isso, senão ele não faria isso. Ele deve ser fascista.
Tipo, e assim, né, que roteiro bem escrito, que gostoso que é. Assim como você falou da cena dos jurados, e aí é interessante da gente ver porque eles falam que eles criaram um time pra esse prêmio que é diverso. E aí são 5 pessoas, o que faz sentido, né? Qualquer bancada de qualquer júri tem que ser um número ímpar, senão a gente não chega nunca numa escolha democrática. Só que, como é feito essa diversidade? São apenas pessoas cis, 3 pessoas brancas, sendo 2 homens, e um homem e uma mulher negra. E aí você fala, assim, começamos, né? Mas é pouco ainda. Por quê? Porque 3-2, quem ganha 3, né? E o filme coloca esses 2 personagens negros falando a mesma coisa, e eles não são ouvidos. Quando se fosse pra pensar, quem deveria definir se o livro Fuck é bom ou não, seriam apenas pessoas negras, né? Já que aparentemente todas as pessoas brancas do filme são burras, o que eu também acho ótimo, assim. Não tem um branco nesse filme que não sabe que presta, cara. São todos burros. Todos. Eu estou feliz que você não é branca. Eu também. E assim, gente, ó, quem não assistiu o filme, assista, porque a gente vai começar a dar spoiler de enredo agora. Do nada, assim. Do nada. Spoilers. Ele tá lá conhecendo a Coraline, do nada, né? Do absolutamente nada. E aí, ele olha pra ela e fala assim, olha, pelo menos você não é branca, como a ex-namorada dele. E aí, ele vira pro Cliff e fala, e a sua ex-esposa que era branca? Sabe? Então, tem isso também, sabe? Como um juízo de valor. E eu não acho ofensivo, eu acho maravilhoso, porque, tipo, é isso mesmo, sabe? Porque, assim, todos os brancos desse filme, todos, são burros. Dá uma impressão, eu acho que, não sei, algumas pessoas realmente ficam, né, assistem o filme e ficam ofendidas, né, mais ou menos o que aconteceu com o fenômeno da Barbie também, né, quando tinha um monte de homem que saiu também falando que, nossa, imagina, esse filme ficou tratando os homens como burros e não sei o que e tal. Ai, as mulheres vão matar os homens por causa de Barbie. Assim, a gente tá falando justamente disso, de um filme, de uma obra de ficção. O filme, por si só, ele já traz isso no próprio nome, né? Tipo, a ficção americana. A brincadeira do filme é justamente te colocar no papel do personagem principal e, assim, dessa forma, a gente consegue olhar o universo de outras maneiras. E esse personagem, por si só, ele é um personagem que é uma espécie daquele intelectual que a gente fala que é bem misantropo, né? Que é o cara que odeia a humanidade, ou que ele sente, tipo, algum tipo de aversão, né? Por pessoas e tal. E ele é isso, assim. Ele tem uma intolerância constante pelas pessoas. A mãe dele, uma hora, já num estado, assim, ela não tá reconhecendo algumas coisas e tal. É a mãe dele, uma hora na cama, conversando com ele, ela pega e fala, não, porque o seu pai, ele era assim, ele era uma pessoa que afastava os outros e tal, papapá. E aí ela fala assim, todas as pessoas geniais são assim. Daí ele fala assim, aí ele olha e fala, é mesmo e tal. Daí ela fala, é isso mesmo, Cliff. Tipo, ela remete ao Cliff, não a ele. E tipo, e é isso, porque até isso, a história é uma sátira nesse sentido, tipo, ele se sente um cara genial, mas essa genialidade, ela é questionável, e o filme não diz se ele é um cara genial, o que o filme diz é que ele é um autor muito bom, mas que não consegue vender livros, e o fato dele não vender livros, o filme não se aprofunda no porquê ele não vende livros. Ele pode não vender livros porque ele cria personagens, tipo, que não se conectam com o público, por exemplo, porque ele é um cara que não é conectado com as pessoas. Então, assim, existem várias coisas, e nesse ambiente todo ficcional, irônico e tal, circulado ali, né, por um monte de pessoas brancas que ficam o tempo todo querendo ditar as regras e lucrar com essas histórias pretas, muitas vezes o homem branco se coloca nesse papel de burro mesmo, porque ele acha que ele sabe, quando ele não sabe todas as mazelas, todos os problemas, todos os percalços por qual uma pessoa preta passa. E aí a gente acha que, e eu aqui também falando do meu lugar de homem branco, hétero, cis, né? Coitado, né, gente? Eu gosto do Rafael mesmo assim, é minha cota, viu? Quero deixar claro, isso aí, ele faz parte da minha cota. Muito obrigado, Dô. De nada, Rafa. Mas assim, eu dentro desse lugar, tipo, a gente fica achando que a gente lê
um artigo, ler um livro, a gente tentar colher depoimentos e tal, isso dá uma sensação de entendimento de uma situação que é só a ponta do iceberg, entendeu? O grande desafio é a gente justamente criar um laço empático pelas pessoas ao ponto da gente entender que a gente não entende. E é isso. O que a gente tem que fazer é só ouvir e agir de uma maneira que essas pessoas nos direcionem, porque a gente mesmo não sabe, a gente nunca vai saber, a gente nunca vai ter a menor noção disso. E eu achei até muito simbólico, você deve ter acompanhado, tudo que tá acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil, com o livro lá... O que foi censurado? O Avesso da Pele. Isso, que é do Jefferson Tenório. Um ator que foi premiado, acho que em 2022, eu acho que no Jabuti. E não é muito simbólico isso? Tipo, olha só, a gente tá vendo um filme que fala de um autor preto que tenta se encaixar dentro de um mercado editorial pra vender, porque ele precisa da grana, porque a mãe dele tá doente, ele não tem essa grana, tal. O cara claramente tem vários problemas de conexão com as pessoas por N motivos, e aí ele consegue vender um monte de livro quando ele cria personagens estereotipados, personagens, né, simples e rasos e tal, que a grande maioria das pessoas brancas acham aquilo sensacional, porque ela dá a sensação de sabedoria dessa pontinha do iceberg. E aí, em paralelo a isso, a gente vê aqui no Brasil, em 2024, um livro, O Avesso da Pele, sendo censurado em Santa Cruz do Sul, né, no Rio Grande do Sul, porque o livro tem palavras de baixo calão, tem cenas de atos sexuais. É aquele negócio, né? Num país onde as pessoas acham que pobres criaturas têm cenas de sexo explícito. Pois é. Sabe, assim, a nossa educação pública não é muito boa, né? Então, tem esse ponto, assim, mas eu acho que tem muito a ver com isso, embora me pareça ser o contrário, né? Porque é uma onda conservadora que a gente tem. Agora, se você coloca um personagem que se só falasse disso, sabe? Olha, é o menino preto, favelado, que no livro do American Fiction, né, que é o Ezra, na verdade o nome do livro, não tem tradução para o português, o Monk, ele começa a escrever a história desses livros críticos que ele tá fazendo, que é daí que saiu o My Pathology lá, que inclusive é um nome muito bom, né, Minha Patologia. E aí, ele conta a história, começa lá com um cara que ele tá esfaqueando a mãe dele estão sentados numa mesa, são personagens negros, e a mãe dele fala alguma coisa que ele não gosta, ele levanta e começa a esfaquear a mãe dele. Que é justamente pra mostrar uma crítica do quê? O que as pessoas, né, o que a sociedade, o que os brancos, na verdade, é isso que ele tá querendo colocar, esperam de pessoas negras. E é isso que a gente espera, sabe? E isso me vem muito, assim, de encontro com toda a mensagem que aí não é, né, satírica, nem irônica, nem sarcástica. Na verdade, é muito clara, é muito poética, muito bonita, que o Emicida faz nas obras dele. Isso, é isso, sabe? aí. Porque, cara, a genialidade do American Fiction é o quê? É você ter esse autor que, pelo filme, como você disse, né, não dá pra saber que tipo de obra que ele escreve, mas no livro, assim, é uma obra de um conteúdo quase acadêmico, assim, sabe? Chato pra cacete, que é acadêmico. Tem uma qualidade, né? Ele tem coisas a dizer. Mas aí, pela estética do filme, o estilo de vida que ele tem, você percebe que esse cara, ele não é, e aqui eu estou usando todas as aspas do mundo, um negro padrão pelo olhar do branco, entendeu? Porque ele é negro, a família dele inteira é negra, o pai dele era médico, a irmã dele é médica, o irmão dele é médico, ele é um escritor. É professor universitário. Ele ainda é um escritor e um professor universitário, gente. Aonde que isso, entendeu? É uma profissão que não é uma profissão, entendeu? Tipo, isso é o auge do auge pra quem tá dentro da academia, por exemplo, né? Então, ele já começa a quebrar esses estereótipos aí. E todo o filme, acho que demonstra muito bem isso nas escolhas de lugares que eles frequentam, roupas que eles usam, né? E até no não ter sotaque
de gueto, né, que os personagens ali, nenhum deles tem, né, de mostrar que assim, sim, negros podem ser só pessoas negras, sabe, sem essa carga de estereótipo do negro que a gente coloca em cima deles, né, enquanto pessoas brancas. Então ele é um filme antirracista, sabe, ele é didático nesse sentido, ele tá mostrando pra gente que, cara, ser negro não é isso, e a ironia tá nesse ponto, né, de que na hora que ele fala, tá bom, eu vou dar o que vocês querem, tá bom, porque, e aí eu acho maravilhoso, porque ele colocou coisas que eu falo há anos, Rafa, que é, eu não quero ver filme de negro sendo escravizado, sabe, já deu, eu não quero assistir, sei lá, 12 anos de escravidão, ai gente, eu tenho mais o que fazer, sabe, isso da história já, eu não preciso ver isso, eu não preciso ver essa pornô tortura. Sabe, eu não quero assistir uma novela das 6 de época que tem negro preso em tronco sendo açoitado. Sabe, eu não quero ver isso. O que você quer ver? Cara, eu quero ver filmes de pessoas negras sendo pessoas, sabe? Pessoas, assim, negras que vão ter lá né, as suas questões raciais e culturais e tudo mais, do qual eu não compartilho porque eu sou uma pessoa branca, mas sem ter esse peso do sofrimento, sabe? De que tem que ter essa pornô tortura pra você saber que essa pessoa é negra, né? Eu achei o American Fiction, assim, de verdade, genial, assim, sabe? Ele é delicioso de assistir, ele é delicioso. Mas você sabe que tem uma coisa também, porque eu já penso assim, que o filme ele tem uma questão que eu acho que deixa isso em aberto mesmo pra gente pensar, que é qual que é o lugar do mercado especialmente reservado pro artista negro, para ele fazer aquilo que ele bem entender. A partir do momento que a gente tem o diretor é um homem negro, foi escrito o filme por ele, né, por um homem negro e tal, e aí ele traz um personagem que, baseado num livro, que fica questionando sempre essa questão do estereótipo e tal. E eu acho que tem uma questão aí que é justamente isso, assim, que muitas vezes, não, eu vou trazer um homem negro, uma mulher negra, para falar sobre a negritude ou para falar sobre as questões do preconceito e para falar sobre a questão da escravidão e tal. E aí a gente fica fazendo isso como você estava falando, tipo, vou encaixar eles dentro de um quadradinho, que é esse quadradinho da pessoa que foi marginalizada, que foi sequestrada, que foi torturada, que foi colocada nessa posição de inferioridade pelo homem branco há muito tempo dentro da história. E aí, o que eu acho que o filme coloca o foco em cima disso é, assim, se o homem negro quer contar essa história, que conte, mas ele precisa ter a liberdade para contar a história que ele quiser, entendeu? Da maneira que ele quiser, da hora, do jeito que ele quiser. Porque eu achei interessante que enquanto você estava falando isso, me veio à mente muito o filme do Lázaro Ramos, né? Medida Provisória, que é também uma sátira, só que daí é um drama, ele não tem esse quê de comédia, né? Como tem em ficção americana, mas é uma sátira também no sentido de trazer esse universo irreal de que em algum momento vem uma medida provisória em que todas as pessoas que têm descendência negra ou que vieram do continente africano têm que voltar para lá. E aí começa um caos, né, no Brasil e tudo mais. E eu achei interessante porque, assim, é isso, tipo, a gente volta a falar sobre essas questões, sobre a questão do preconceito, sobre a questão da segregação, sobre a questão de tudo isso que acontece, mas eu acho que o filme ele deixa essa porta aberta nesse sentido de jogar a luz no... Veja como não é o homem branco que tem que dar o tom do que precisa ou não ser contado. Tipo, o homem negro e a mulher negra sabem o que querem contar, eles sabem o que eles querem contar. É que talvez o mercado simplesmente não abra as portas para essas histórias. E é isso. Sim, eu acho que tem isso ao mesmo tempo que o filme ele não mostra, né, pessoas negras que conseguiram ser bem publicadas e aí ter um nome, ter muita grana, porque os dois autores que a gente conhece que fazem isso são duas pessoas pretas que contam histórias de estereótipos. Por isso que eu falo que a ironia toda é que, assim, ele quer resistir e ele se torna uma vítima, não dele mesmo, mas ao tentar criticar o sistema prende ainda mais ele. Então, assim, a responsabilidade não é dele, né? A culpa não é dele, o erro não foi dele. Mas ele não consegue sair disso, porque é isso, é o que o sistema faz. Até que... E aí eu quero saber a sua opinião.
senhor Rafael Arenelli. Até que o filme dá uma baita de uma virada e de repente nós descobrimos que o que ele está fazendo é um filme. E o nome disso, senhoras e senhores, é metalinguagem. E não bastasse isso, aí a gente tem ele contando, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso. E aí você tem um diretor, novamente, uma pessoa branca, virando e falando, esse final não é bom. Mas é bom porque ele fica meio, né, irônico. E quando, e assim, foi de cair o foda bunda, porque quando fica aquela cena preta dele pegando o prêmio e falando, eu tenho uma confissão pra fazer, eu... E agora, gente, o filme vai acabar assim. E aí você descobre, né, que não aconteceu nada porque tá sendo contada essa história agora. E aí o cara fala, bom, então você vai lá, encontra a menina, pede desculpa com a Coraline, você volta com ela? Assim, não, vai ficar uma comédia romântica. Aí ele para, olha bem e fala, e se a gente fizer assim? E aí você coloca mais uma crítica social, né? E ao mesmo tempo, a gente tá rindo porque assim, é desesperador, né? Agora é a risada do bebê sendo jogada pra cima, né? Exato, exato. Do cara que fingiu que era um cara fugitivo do FBI, porque ele não podia demonstrar quem ele era, senão ele não ia conseguir fechar o contrato. E aí tem uma crítica também à polícia ali, assim, super óbvia, que é, cara, o FBI tá atrás de um cara que não existe porque ele acha que existe. Mas assim, deve ser bandido, porque é preto. Você já viu algum preto que não é bandido? Entendeu? Então deve ser, né? Deve ser. E aí os policiais entram lá e matam ele. E o quão simbólico é, né? Assim, ele tá morrendo com o prêmio na mão. Ou seja, você matou você mesmo aqui, né? É isso que aquela cena tá colocando no final das contas, né? Esse foi o preço que você teve, valeu a pena, não valeu, você critica, não critica. E aí, pra mim, você fala, não, beleza, mano, agora você tem toda a minha atenção, meu Deus do céu, melhor filme Oscar mesmo, meu Deus, te amo, né? Aí aparece o irmão dele num carro super chique, com um penteado moderníssimo, fala pra ele, e aí, você vendeu? Ele, vendi. E aí, quem vai me interpretar? Eles têm uma relação de boa e eles vão embora. E aí você vira e fala, alguma coisa que ele contou sobre o irmão dele, será que é verdade? Ou era uma ficção americana porque precisa ter conflito dentro da história pra convencer a gente que a vida deles é difícil? E aí, Rafael, o que você tem a me dizer sobre isso? Pois é, isso que eu acho mais legal, que a gente não tem uma resposta. E eu acho que isso que é a beleza do filme, porque essa que é a questão, assim, tipo, a gente não precisa nem ter uma resposta. Porque, veja, eu acho que o filme ele dá algumas pistas ao longo dele que a gente consegue observar que tem ali justamente essa visão de que é uma grande ficção e tudo mais, e aí quando a gente descobre que na verdade é um filme dentro do filme e tal. Mas tem um diálogo que eu acho muito emblemático, que é quando justamente o Monk tá conversando com aquela outra autora negra, que ela escreveu aquele livro também, cheio de estereótipo e tal. E aí ali eles têm meio que um embate, né, eles começam a conversar e discutir, e tem um momento que ela fala assim, eu dou pro mercado o que ele quer. E aí ele até fala assim, isso é a mesma desculpa que os traficantes, né, usam. E daí ela fala assim, bom, eu acho que deviam legalizar as drogas. É muito bom isso, meu. Eu acho que tem um pouco disso, assim, porque a gente pode entender essa metalinguagem quase como a história de vida do Monk, sendo que em algum momento ele cedeu ao sistema, entendeu? Ele abraçou o sistema. Porque essa personagem, essa autora, ela é isso, ela é muito consciente do que ela faz, do que ela precisa fazer. E o Monk, ele é super crítico porque ele acha que pessoas como ela reforçam esse estereótipo, tipo uma autora negra criando uma obra que reforça o estereótipo do negro para os brancos, continua mantendo essa visão, né, ao longo do tempo. E ele acha que talvez a gente devia focar mais em histórias de sucesso, em outras histórias de ficção e tudo mais e tal, porque daí eles fogem do controle do branco. Só que quando ela vai falar sobre isso, ela fala também dessa importância de você conseguir se encaixar dentro desse sistema e de você, a partir disso, ter a possibilidade de você também escrever sobre os oprimidos. E você conseguir trazer histórias, porque ela não precisa só trazer a história dela, ela pode criar histórias para trazer outras vozes. Então, também é importante estar dentro do sistema para conseguir brigar contra o sistema. E eu acho que o filme ele dá essas pistas, ele consegue levantar essas questões, e quando a gente vê que ele tá ali
e a última sugestão que ele dá é tipo pessoas entrando com arma e atirando no cara e não sei o que, aquela cena muito clássica, né, do cara tomando tiro em câmera lenta e caindo lentamente no palco e tal, e aí o diretor bate palma e fala, meu, é isso daí que a gente precisa e tal, é isso, a gente tá meio que entendendo que é o sistema aí cinematográfico, editorial e tal, ele meio que se retroalimenta assim, porque enquanto a gente não dá os espaços necessários para pessoas trans, para as mulheres, para os negros e tal, para todo mundo entrar e poder contar a sua história, o sistema ele fica sempre se autoalimentando e que não vai fugir disso. Eu adoro esse final, porque ele coloca o potencial dessa ironia lá em cima e não te entrega uma resposta, sabe? Será que esse cara se vendeu pro sistema? Será que ele agora usa o sistema a favor dele? Ele descobriu que ele pode fazer um Johnny Walker barato, mas ele também tá produzindo os Johnny Walker caro dele, por exemplo, entendeu? Será que ele conseguiu entender esse mecanismo e tá ali dentro? Cara, pra mim, eu já tô pensando agora na metáfora do Johnny Walker. Patrocina a gente. O que acontece? Eu acho que esse filme como um todo, ele é o Johnny Walker caro que se passa pelo barato. Porque quando o irmão dele chega com aquele carro super chique, eu olhei e falei, o irmão dele deve ter se separado, mas a história do irmão dele talvez não seja verdade. O irmão dele não ficou quebrado, entendeu? Pelo divórcio, e a esposa levou tudo e ele não tinha nada pra fazer, sabe? Eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu olhei e eu falei, existe uma possibilidade de tudo que a gente viu, porque ele fala, né? Eu tô te contando a história da minha vida até o momento que aconteceu a entrega do prêmio. Mas assim, será que aconteceu essa história do prêmio ou será que isso é o roteiro do filme que ele tá escrevendo, onde ele seria o protagonista? Pois é. Foi essa sacada que eu tive, sabe? Eu falei, cara, tudo que ele tá falando pra gente, tipo, não é de verdade. Nesse sentido de talvez os acontecimentos, né, não tenham sido esses. Mas sim, existe a família dele, existe todos esses pontos, sabe? E a real é que, assim, a gente não precisa de resposta, porque a mensagem que ele quer passar é, e aí, gente, vocês entenderam agora? Você sabe que eu acho que é, assim, como a gente viu o processo de criação ao longo de todo o filme, né, de como ele criou o livro e tudo mais e tal, sempre tem um fundo de verdade ali. Então, eu acho que tudo aquilo que a gente assiste é baseado em coisas realmente que aconteceram. Ele vai pegar pedaços de que aconteceram na vida dele, e daí ele vai encaixar, só que talvez ele encaixe de alguma forma que não foi exatamente aquilo, e eu acho que isso é bem coisa de tipo, o autor, né, quando tá fazendo a criação dele, ele acaba passando muito por isso, assim, ele dá aquele verniz ficcional, assim, em coisas que às vezes são muito chatas, né, você não vai filmar, o cara vai comprar a casa, você não filma o cara indo até o cartório, fazendo assinatura, pedindo pra esposa assinar, não, você só filma o cara, comprei a casa, chave na mão, entrou dentro da casa, entendeu? Então eu acho que tem coisas ali que eu acho que realmente fazem parte da vida dele, tipo Cliff se descobriu um homem gay, se separou, foi sofrido, talvez ele não tenha, sei lá, ficado tão perdido como ele fica lá, talvez esse exagero, beleza, mas eu acho que a irmã dele realmente morreu, a mãe ficou com Alzheimer, ele teve uma namorada e separou dela, eu acho que teve coisas assim que realmente impactaram a vida dele, só que ele dá esse verniz ficcional ali, porque o diretor e o pessoal da editora ficam ali falando pra ele, meu, maravilhoso, e se a gente colocar um drama a mais aí, tipo, esse cara que é gay, tá perdidaço também, entendeu? Dá pra imaginar eles falando isso, sabe? Cara, ele tá super perdido, velho. Ele tá cheirando cocaína no umbigo dos caras, branco. Exato. Não, beleza, só que ele vai estar, cheirando cocaína no umbigo do cara branco, tá ligado? Não do cara negro. Uma coisa nesse sentido, eu acho também, né? E o legal é que eu acho que o final do filme, que é ele entrando no carro com o Cliff e indo embora, e pra mim, ficando essa dúvida de,
peraí, o que você me contou tudo é o roteiro de um filme porque é uma ficção, e aí cai um tijolo de realidade na sua cara que é, tipo, literalmente o nome do filme é ficção americana, criatura. Você acreditou porque você é tonta, tá? Eu te avisei, sabe? Aquela coisa. Aí você vira e fala, ele embora e não dá uma resposta pra gente, nada além de, sim, você tem um irmão, sim, ele tem grana porque ele tem um carro maneiro, sim, ele é o futuro marido de Domenica Mendes e Terry K. Brown, entendeu? Você vira e você tem o final que ele queria pôr pro filme dele, que é ele falando, eu tenho uma confissão pra fazer. E você nunca vai saber qual é a confissão. Ou como as pessoas reagiram. Porque você não sabe o quanto de verniz que tem nessa história. Você não sabe se essa história realmente aconteceu ou se ele só tinha um irmão. Porque eles não citam nada da mãe, eles não citam nada da irmã. Talvez essa mãe e essa irmã não existam. Talvez elas estejam bem, sabe? E aí? Não dá pra saber. Percebe? Então eu acho que ele coloca, né, no filme, o final que o Monk queria pra história dele. Até porque, Dô, tem alguns detalhes nessa última cena que é o seguinte, quando ele entra dentro do carro, o Cliff vira pra ele e fala assim, e aí, vamos fazer o seu filme? E ele continua desolado com tudo isso, ele fala, infelizmente sim, porque ele deu aquele final que o cara é metralhado e tal, ele fica chateado com isso. O Cliff já fala, show de bola, bom, vamos lá então, espero que encontre uma pessoa bonita pra me interpretar, e não sei o que, dele fala que escolheram até o Tyler Perry, né, pra interpretar e tal, enfim, eles dão essa risadinha e tal, um pouco antes dele sair ele olha pro lado, e daí ele vê um ator sentadinho numa cadeira e ele tá com uma roupa típica de um escravo negro daquelas fazendas americanas que tinham, né? Ou seja, ali é colocado justamente essa linha de novo, sabe? Entre a questão da ficção em si, mas também da própria realidade. Então por isso que eu acho que tudo que a gente vê tem uma pitada de realidade, porque mesmo fazendo esse filme dele, e ele acabou de dar um final onde vão metralhar o autor em cima do palco e não sei o que, ele olha pro lado e o mesmo estúdio ainda tá fazendo a história do homem preto sendo escravizado, entendeu? Ele tá tentando ainda se equilibrar dentro desse sistema que tentou enquadrar ele. Eu adoro justamente filme desse jeito, porque esse tipo de filme, ele dá essa abertura que se você quiser assistir, fala assim, nossa, tudo que eu assisti ali era ficção, era tudo da cabeça desse personagem. Cara, legal, o que você tira disso? Me conta o que você tira disso, entendeu? Ah, não, eu achei que era tudo real até ali o ponto que fala que não, que ele tava tentando, só aquele finalzinho ali que ele tava tentando resolver, porque ele tava fazendo tipo uma biografia e daí ele teve que ajustar o final porque o cara não gostou. Cara, legal. O que você tira disso? Então acho que isso que é muito legal, assim, essa abertura pra gente tentar entender outras camadas de dentro do filme, sabe? Sim, mesmo porque ele não é um filme sobre a história dele em si, né? Ele é um filme sobre a crítica que ele tá fazendo, e a crítica permanece. Então, mesmo que ele tenha ficcionalizado toda essa história seja mentira, esse desânimo que ele tem ao falar pro irmão dele, sim, infelizmente sim, vão fazer o filme, pode ser simplesmente isso, cara, eu continuo tentando e não tem jeito. Por quê? Porque é o que a gente tá falando aqui, Rafa, há quase uma hora. O sistema, você tá dentro dele. A gente não consegue quebrar ele. Assim, não tô falando que é pra gente sentar a bunda e não fazer nada, não é isso. Mas a gente não consegue simplesmente, com as armas que a gente tem, individualmente, quebrar esse sistema. Porque a gente é obrigado dentro dele e não tem saída dele. É o exemplo que você deu, né? Lá atrás você me perguntou, você editaria um programa assim, imagina? Cara, eu quero muito falar que hoje eu não faço isso e eu não precisei, mas se eu não tivesse outra escolha na minha vida, eu não tivesse grana, é isso que eu sei fazer, como que eu ia falar não? Eu ia morrer de fome? Não existe uma escolha pro Monk ali, não existiria uma escolha pra mim nesse exemplo hipotético que você falou. E se não tem escolha, a gente não pode responsabilizar o indivíduo, né? A culpa tá no sistema. Eu acho que é sobre isso o filme, sabe? E é maravilhoso, gente. Dá vontade de assistir de novo. É muito bom. E eu aceitaria 3 horas. Volto a repetir. Inclusive, quero aqui só fazer mais uma crítica para Assassino da Lua das Flores, porque eu vou criticar isso até, sei lá, minha morte. Ou também o Oppenheimer, que tem toda essa questão, né, da crítica que eles colocam dentro do filme, né? O Scorsese depois subir no palco e falar lá da morte da Molly, né? E todo mundo entender isso como, olha, o cara tá assumindo
assumindo a responsabilidade dele dentro da história. É possível você fazer de uma maneira diferente. Olha o que foi feito em American Fiction. É feito a mesma coisa. A mesmíssima coisa. A mesma coisa de crítica, de eu estou me responsabilizando aqui sobre o que eu tô criando e tô falando que assim, ó, eu posso estar alimentando e falando pra vocês, o caminho pra vocês ganhar dinheiro e ser ouvido é se sucumbir ao mercado, seja o que for. Mas dá pra você fazer isso de um jeito crítico, de verdade, sabe? Então, American Fiction me entregou tudo aquilo que eu esperava. E o Sterling K. Brown poderia ter ganhado o Oscar facilmente de ator coadjuvante, porque ele tá muito melhor do que o Robert Downey Jr. Você achou? Porque eu acho que o Robert Downey Jr. ele tá muito bom em Oppenheimer, assim. Eu acho que ele tá muito bom. O Sterling K. Brown, tudo que ele faz eu acho maravilhoso, assim, de verdade. Você falou que esse foi o papel mais diferente que ele fez. Ele é muito diferente mesmo, mas ele me lembrou um episódio que ele fez. Aí vocês procurem aí no IMDb dele, cara, porque eu não sei, tá? Ouvinte, procurei. Na ficha do Sterling K. Brown, ele fez um episódio do Brooklyn Nine-Nine. E ele tem uma pegada, assim, também meio sinistra, assim, meio do mal, sabe? Que ele muda do nada, assim, fica com essa carga pesada, né? Mas o Sterling K. Brown, gente, ele é um espetáculo de ator, assim. Eu fiquei muito feliz que ele foi indicado ao Oscar. Fiquei muito triste que ele não ganhou. Eu queria, né? Mas estou aqui aguardando o Oscar pra ele no futuro e todas as premiações porque ele merece, cara. Vai. Porque ele é muito bom, cara. Ele é um espetáculo de ator. Ele é muito, muito bom. E o Jeffrey Wright também é muito bom, né? Vamos combinar que ele arrasa sempre. Mas igual o Sterling não tem. Muito bem, Rafa. Obrigada por ter assistido esse filme pra gravar comigo. É sempre muito bom trocar figurinha com você, Rafa. Tô muito feliz. Adorei, adorei. É sempre bom falar sobre filmes assim, que traz, né, essa reflexão. Tem um impacto social também, né, pra gente tentar refletir um pouco sobre as nossas atitudes também e refletir um pouco sobre o mundo, né, que a gente está inserido. Então eu gostei muito. Acho que esse episódio aqui do Perdidos, ele vai conversar muito também lá com os episódios do Cinemação, que a gente fez vários filmes também do Oscar, e recentemente a gente soltou um episódio, né, falando do Oscar e aí analisando todas as categorias. Então quem quiser saber mais como é que foi a premiação, quem ganhou, quais foram as injustiças, histórias, né, de bastidores e tal, tem lá dentro do Cinemação, só procurar aí no seu agregador favorito de podcast. E é isso, estamos aí pelas internets e muito obrigado pelo convite, Dô. Adorei estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Rafa, eu que agradeço. A casa é sua, volte sempre. E eu vou dar um spoiler sobre o episódio do Rafa, do Cinemação. Nem ouvi, mas eu sei o que aconteceu de errado no Oscar. A transmissão da HBO, né? Gente sim. Do céu. Nossa, eu tava sofrendo demais aquilo, gente. Ia, travava. Eu precisei assistir pelo computador, sabe? Tais quais os astecas, ligando por HDMI. Nem sabia que tinha HDMI na minha casa ainda. Entendeu? Porque pela TV eu não conseguia. E aí caiu a transmissão do Oscar. Gente, aonde? Eu não acreditava nisso. Caiu o sinal do Oscar. Não, foi demais pra mim. Foi demais pra minha cabeça. Comentamos isso lá, com críticas duras à HBO. Ah, bom. E é por isso que a HBO também não patrocina a gente. A gente trabalha falando das coisas que tem lá e não vai patrocinar nunca, gente. Então é isso. Nunca. Então, já que a gente nunca vai ter patrocínio, gente, nem aqui no Perdidos, nem no Cinemação, você, ouvinte, é aquela pessoa que vai nos ajudar compartilhando esse episódio, enviando para mais pessoas, seguindo nas redes sociais, seguindo Cinemação, compartilhando Cinemação, porque é isso, sexta-feira sai o episódio lá do Cinemação, na quarta sai aqui, então dá tempo de vocês ouvirem sempre esses 2 episódios aí por semana. Certo, senhor Rafael? Certíssimo, Dô. Vão lá, procura a gente e vou também cobrar aqui os ouvintes do Perdidos, hein? Mandem comentários para a Domênica sobre os episódios desse ano que estão fantásticos, não é por nada não. Tô arrasando demais. Tá arrasando. Só eu já participei de 2 aqui, ó. É assim. Vou te trazer mais vezes, Rafa. Vou te trazer mais vezes. Muito bem, pessoal. Uma ótima semana pra vocês. Semana que vem
eu e a Mandinha voltamos, se tudo der certo, não falta energia na casa de ninguém. E lembrando, as redes sociais do Rafael Arinelli são... Rafa Arinelli, tudo junto, no Twitter, no Instagram, só me procurar lá. E também o Cinemação, @cinemacal, né? Sem cedilha, sem tio, gente, por favor. Isso aí. E eu sou Domênica _Mendes no Twitter e Domênica.Mendes no Instagram. E também tô lá no Estúdio 31 falando sobre produção de podcast. Então, aguardamos vocês. E lembrando, gente, que o Perdidos tem sim, tá? Redes sociais, tanto Twitter e Instagram. Twitter, a gente tá caidaço. Tá indo de Americanas, de Bilionário, do que vocês quiserem, tá ruim, mas a gente tá resistindo lá ainda. No Instagram também a gente tá lá, então pode seguir a gente nas redes pra ficar informado dos episódios, mas a melhor forma é você seguir aí na sua plataforma, que o episódio chega pra você toda semana. No mais, uma ótima semana pra você e até semana que vem. Um beijo. Tchau, Rafa. Tchau, Dô. Tchau, pessoal. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Rafael Arinelli. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente e edição são de Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do filme American Fiction ou Ficção Americana, de Cord Jefferson, de 2023, e do livro Erasure, de Percival Everett. A linguagem nunca apaga realmente a sua própria presença, mas cria a ilusão de que o faz nos casos em que o significado presume uma primeira prioridade.